Uau, chegamos ao final dessa série de lives falando sobre 10 pilares de uma vida cristã mais profunda. E se de alguma forma você tem algum testemunho desses dias de algo que Deus falou ao seu coração, eu queria que você pudesse dar uma resposta aí, colocar talvez um testemunho curto, talvez um pouco mais longo, mas é uma forma de você que esteve aí comigo nesses dias poder responder e de alguma forma nos deixar saber aquilo que Deus fez no seu coração nesses dias. Em todo tempo a minha oração é que por meio daquilo que estamos fazendo aqui o Senhor possa aumentar o nosso nível de maturidade, de temor e de que saiamos desse nível superficial, todos nós. À medida que nos aproximamos da luz, temos a capacidade de enxergar aquilo que pode ser trabalhado em nós, aquilo que o Espírito quer fazer em nós. Eu quero finalizar falando uma última marca de uma vida cristã profunda, que é o quebrantamento. O quebrantamento é o lugar que faz com que Deus possa nos acessar. A ausência de quebrantamento é estar num lugar onde Deus não pode nos tocar. O soberbo é abatido, porque ele não permite com que Deus fale com ele. E quando olhamos para a igreja de Atos, vemos um canal e uma marca tão forte de quebrantamento. Vemos aqui em Atos 7:59, o apedrejamento de Estevão. Em Atos 16, quando Paulo e Silas em Filipos são açoitados e lançados na prisão. Em Atos 20, o Espírito Santo falando, e entre aspas, Espírito Santo assegurando que prisões e tribulações o esperaria, Então, aqui em Atos capítulo 20, verso 23, Paulo dizendo isso, Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito me diz, em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Isso aqui parece ilógico com a teologia moderna criada nos púlpitos. Que a teologia moderna criada nos púlpitos, Deus está criando um filho para promovê-lo. Mas quando olhamos para Jesus, Deus, em Jesus, nos mostra que Ele está nos desenvolvendo para nos levar ao lugar máximo de quebrantamento, que é a cruz. E quando falamos sobre quebrantamento, percebemos que no livro de Atos, o sofrimento ele não é exceção, ele é uma marca da jornada. Há quem diga que não há um lugar, e eu corroboro com isso, onde estejamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus do que no lugar de sofrimento. Sabe, olhamos para esse lugar porque esse lugar de quebrantamento, de perceber que Deus usa circunstâncias para nos quebrantar. Deus usa circunstâncias para falar ao nosso coração. E aqui eu quero dividir em dois aspectos. Eu quero dividir naquilo que o próprio Deus usa. Por quê? Porque estamos em um mundo caído. Em Atos vemos isso. Olha, eu não tenho a presunção de achar que eu oro mais do que Paulo. E Paulo passou por sofrimentos. Eu não tenho a presunção de achar que sou mais espiritual que Paulo. Ele teve revelações das quais foram completamente marcantes e ele escreve quase metade do Novo Testamento. Ele passa por sofrimentos. Nós gostamos muito dos exemplos do Velho Testamento, porque de alguma forma nós gostamos das histórias de superação, Nós gostamos das métricas, porque no Velho Testamento bênção era dinheiro, longevidade de vida e número de filhos. Mas no Novo Testamento agora não mais. Agora é Cristo sendo gerado em nós. Se no Velho Testamento a marca da bênção era externa, no Novo ela está exemplificada pelo nosso coração. E o fato é, Deus só trabalha com gente quebrada. O Getsêmani é a expressão de que antes de Deus levantar um homem, ele precisa quebrá-lo. E por quê? E aí eu quero separar aqui em dois aspectos do quebrantamento. Primeiro, é esse quebrantamento natural que vem por meio das situações da vida, que vem por meio de processos que acontecem, que vem por um fluxo que é necessário Deus fazer. Tem um fluxo necessário de Deus, que é agora ouvindo a voz de Deus e quebrantado.
agora é percebendo a voz de Deus e com um coração piedoso. Agora é por isso que constantemente nós precisamos estar nesse ambiente. Nós vamos ver essa marca, né, na igreja de Atos, que é a adoração, que é uma entrega genuína, que é uma disposição de entregar a Deus. É um ato agora de diante de Deus, e nós vamos ver essa marca. Paulo e Silas na prisão, o que eles fazem? Eles adoram. Nós vamos ver essa marca na vida da igreja de Atos, e esse é o quebrantamento necessário. Ele é um processo que todos nós vamos ter que passar. Sabe, quando nós falamos sobre isso, o sofrimento aqui, nesse primeiro aspecto, ele não é apenas uma prova, ele é uma escola. É entender que Deus usa dos sofrimentos, porque estamos no mundo caído, para que ele coopere com aquilo que Deus está fazendo. Imagina o piloto e o copiloto. O que o copiloto está fazendo? Ele só está cooperando com o piloto, mas o piloto não sai do governo. Por que algumas coisas acontecem? Porque estamos no mundo caído e Deus está usando essas coisas para cooperar a fim de que haja quebrantamento. Então, em primeira análise, é inevitável. Nós criamos uma teologia que funciona só quando eu tenho saúde, mas às vezes eu vou me encontrar no corredor de hospital. Nós criamos uma teologia de longevidade, que eu vou terminar minha vida ao redor de uma mesa com muitos filhos. Mas a gente não consegue explicar porque que o maior homem nascido de mulher, que é João Batista, termina os seus dias de forma injusta, decapitado e com a cabeça numa bandeja. Aqui são processos que eles são inevitáveis. Todo aquele que deseja viver piedosamente, ele vai passar por esses processos. Eles fazem parte da vida. Sabe, aqui é o entendimento, esse ambiente da igreja de Atos, mostrando os sofrimentos que eles passaram, é o entendimento de que o evangelho não é imunidade, mas diante das situações que vão acontecendo na minha vida, muitas permissões de Deus e outras, o próprio Deus conduzindo a nossa história, a necessidade do nosso coração se quebrantar. Mas eu entro no outro aspecto, o quebrantamento, que aponta para um lugar de humildade diante da transformação do nosso caráter. Esse outro quebrantamento aqui fala sobre a capacidade. Gente, por que nós temos tanta dificuldade de confessar as nossas tentações? Por que temos dificuldade de confessar os nossos pecados? Porque o nosso coração é altivo, ele é orgulhoso. Mas agora, a ausência de quebrantamento vai gerando orgulho dentro de mim. Se aqui é um aspecto de formação natural de Deus, aqui o quebrantamento precisa vir como uma resposta diante de áreas que precisam ser mudadas no meu coração. Você sabe, é interessante porque quando na história de Naamã, quando ele vai ao profeta, agora indicado por uma moça, por uma serva que ele tinha, ele chega e o profeta, ele tinha lepra por debaixo da armadura. Nós vamos perceber que Deus utiliza o quebrantamento para tratar o nosso coração. Ele vai utilizar circunstâncias para mudar a gente. E tem o quebrantamento que vem por meio de sofrimentos, circunstâncias, e tem também o quebrantamento que vem por meio de confronto. E o que o profeta vai dizer para ele, olha, agora, Naamã, você vai ter que mergulhar no Jordão. E qual que é a crise dele? Na minha terra tem rios melhores. Não era um bom rio para nado. Mas sabe o que Deus está dizendo por meio do profeta? Naamã, antes de curar sua lepra, eu quero curar o seu orgulho. Está dizendo para ele, por mais que você seja poderoso, um militar respeitado, tira a sua armadura e você vai para o lugar que eu estou te mandando ir. Você sabe, aqui na igreja de Atos nós vemos isso. O próprio apóstolo Paulo, nesse ambiente, pedindo que, mais tarde, que um espinho na carne fosse retirado, e esse homem que foi forjado aqui em Atos, e Deus dizendo, não, Paulo, porque é melhor você com espinho na carne em humildade, do que você sem espinho na carne sendo soberbo. Aqui Deus está falando sobre o tratamento com o nosso orgulho, e nós vemos uma igreja. Por que Deus tem que trabalhar com homens quebrados? Porque só homens quebrados podem viver a plenitude do que Deus tem.
Só homens quebrados sabem que não tem nada a ver com eles e estão disponíveis com o coração. Eu sei que você está muito preocupado sobre o que você vai entregar para Deus um dia. E essa é muito a nossa preocupação. Nossa, eu tenho que fazer, eu corro para fazer, porque eu vou entregar para Deus algo. Você sabe, é claro que você vai entregar para Deus algo, mas eu gosto de pensar que mais profundo, o pedido é: dá-me, filho meu, o teu coração. Mais do que entregar algo para Deus, eu vou me apresentar. Deus, estou aqui. Os processos forjaram esse coração aqui. Eu estou aqui para te entregar esse coração. No final, tudo que você está fazendo, você não leva, mas seu coração, olha, está aqui. Esse aqui é o resultado. E às vezes Deus vai precisar, antes de curar a nossa lepra, curar o nosso orgulho. Quando eu olho também aqui, e não dá para desconsiderar, e esses dias eu meditava tanto sobre quebrantamento, e nós vemos homens tão quebrantados, porque nesse lugar eles têm... e aí quando nós falamos sobre esse quebrantamento, por quê? Porque o quebrantamento do homem exterior permite que o homem interior seja revelado. Sabe, quando Deus quebra a nossa lógica, o nosso orgulho, a nossa altivez, agora Ele pode acessar o que tem de mais profundo. Mas eu me lembro de Davi. Davi foi a expressão de um homem quebrantado. E tantas análises, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a presença de Deus, e tem tantas análises. Mas eu gosto muito de lembrar quando Davi, no meio do seu pior pecado, ele tinha sido um homem quebrantado. Davi foi um homem que passou pela escola do quebrantamento de Deus. Ele passou pela escola do sofrimento. Ele teve que fugir de Saul. Ele foi um homem rejeitado pelo seu pai. Depois ele teve que fugir do rei. Tudo isso forja em Davi algo. E quando Davi peca, Natã vai confrontá-lo. E olha o coração desse homem. Ao ser confrontado por Natã, gente, ele era o rei. Nós não somos nada, ninguém pode falar na nossa vida. Davi era rei. A gente não tem nada e ninguém pode falar nada na nossa história. Ninguém pode chamar atenção de nada, ninguém pode trazer algo, ninguém pode trazer uma impressão. Quando chega para o rei, Natã conta uma história. E ele estava falando sobre o pecado de Davi. Davi, ao ouvir a história, Natã vai aplicar a história e diz: esse homem sou eu. Fui eu que fiz isso. Você sabe, agora o rei vai se quebrantar diante do profeta. Sabe qual que é o grande ponto da vida? É que quando nós olhamos para a igreja de Atos, essa comunidade de discípulos, esse envolvimento, é de gente que foi tão marcada, é de gente que foi tão marcada pelo quebrantamento. Os puritanos diziam: nunca acredite em alguém que não manca. É aquela história de Jacó, sabe? Que depois de quebrantado por Deus, Deus toca na coxa dele e agora ele anda mancando para todo lado. E aquilo é uma marca de um encontro com Deus. É de gente humilde de verdade. O quebrantamento vai nos levar a um lugar de humildade. Mas não há ninguém que seja humilde. A gente está aprendendo a ser humilde com Cristo. Mas é nesse lugar de quebrantamento que Jesus nos mostra no Getsemane, na exposição da cruz, mas que agora Davi também nos mostra debaixo desse espírito. Ele não mandou matar Natã. Sabe qual é o problema de muitos de nós? E eu finalizo aqui. É que a vida de discipulado foi uma marca real nessa igreja. Se você não escuta ninguém, vou te dizer, provavelmente que você não está escutando a Deus. Se você não anda com ninguém, é provável que você não ande com Deus. Porque João diz: olha, se você não pode amar quem você vê, como você vai amar quem você não vê? A verdade é que dentro desse lugar de quebrantamento, a gente pode crescer. Porque se ninguém pode falar nada para você, se você não pode andar com ninguém, então sua vida espiritual vai continuar no mesmo lugar. Mas eu finalizo esse tempo perguntando: onde estão os Natãs da sua vida? Porque nós falamos sobre tantos sinais, mas sabe quem vai te ajudar nesses sinais? Sabe quem vai te ajudar nessa caminhada? É alguém que Deus vai colocar. E a gente já começa do pressuposto de dizer: não, eu acho que não tem ninguém, pastor. Já mostra a nossa altivez de espírito. Porque a gente é tão brilhante, mas tão brilhante, que a gente gostaria mesmo é que houvesse um discipulado com John Piper. Tá? Então a gente gostaria assim, ou talvez que Spurgeon ressurgisse para nos acompanhar, ou talvez, sei lá, o pastor que você idealiza. Mas o fato é o seguinte: esse ambiente de humildade, quebrantamento, de homens marcados, é homens e mulheres que têm capacidade de andar com gente de verdade.
É homens e mulheres, você sabe, se ninguém fala nada na sua vida, se ninguém tem liberdade de te corrigir, de falar alguma coisa, é porque você não tem um coração ensinável. É tão gostoso gente de coração ensinável que as pessoas não têm que ensaiar para falar alguma coisa. Eu gosto porque esse apóstolo Paulo, esse cara quebrantado e cheio de marcas, ele vai chegar aos bereanos. E a Bíblia vai dizer que os bereanos discutem com ele acerca do que ele estava dizendo. E Paulo louva isso. Fica explícito. Paulo, mesmo sendo quem era, é um homem que está dizendo o seguinte: olha, eu posso ouvir, eu posso ser argumentado. Você vai ver na igreja primitiva, às vezes, alguns embates positivos que aconteceram, de confrontos entre irmãos, a fim de que eles pudessem desenvolver aquilo que Deus tinha. Mas é gente fácil de lidar. É gente que está olhando para outros e nesse caminho de discipulado está abrindo a vida, está confessando tentação para não ter que confessar pecado. É gente que tem essa marca, você sabe? E Deus vai nos levando a esse lugar. Parte da condução das coisas que acontecem, as perseguições, as contrariedades, aquilo que a gente idealiza, mas que não é o que Deus tem para nós, mas também de um lugar, de gente que Ele coloca na nossa história para fazer marca profunda e que vai exigir humildade do nosso coração, a fim de que cheguemos no lugar que Deus quer que cheguemos. Eu termino essa série dizendo para você, quem fala na sua vida? Quais são as pessoas? Gente, eu não estou falando de vínculos de liderança nominal. Ai, pastor, não, mas eu tenho um líder e ele não me procura. Eu digo para você, a gente nunca fala sobre discipulado num caminho de exigência, num caminho de doação, de abertura de vida, disposição de coração. Começa a estabelecer o vínculo de permitir-se para você ver se isso não acontece. Agora, também quando Deus levantar Natãs na sua vida, e talvez não seja como Natã, que colocou uma abordagem tão preciosa, que coloca uma história para alcançar o coração do rei. Talvez não seja assim, mas o ponto é o seguinte: não mate os Natãs da sua vida, não os mande embora, não seja o tipo de gente que trata como poda de Deus, coloca para longe gente que fala coisa que você precisa de ouvir, e que o Senhor te dê humildade para isso, a fim de que sejamos discípulos. A marca desse povo é que o cristianismo deles tinha Cristo, é que eles tiveram a marca de Cristo, é que Jesus foi visto em quem eles eram, e que Deus faça isso na sua vida, que Deus faça isso na minha vida, que Deus faça isso nas nossas comunidades locais, a fim de que o reino dele possa ser expandido. Eu quero pedir a você, volte, reveja os vídeos, medite novamente, pegue esses princípios, encontre os seus próprios princípios, medite em Atos. Quero pedir a você, compartilha com alguém, pega isso aqui, pega uma série, envia para alguém, de alguma forma abençoe alguém e que o Senhor nos leve a ter uma vida cristã mais profunda. Eu quero finalizar esse meu último devocional orando com você. Pai, obrigado, nós te louvamos. Obrigado porque nós temos uma pista, um caminho, uma direção. A tua palavra é o nosso norte, ela é a nossa verdade. Tudo que está aqui aponta para um conhecimento pleno de quem o Senhor é. Mas mais que isso, não são letras mortas, é verdade viva. Isso não é um conhecimento teórico simplesmente, mas é uma verdade real. Eu oro pedindo ao teu Espírito, leva-nos a esse lugar. Leva-nos ao lugar de uma vida cristã mais profunda. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê, coloque um amém aí e não deixe de curtir, compartilhar, enviar para alguém. Você que me acompanhou nesse tempo, meu muito obrigado. Se você não acompanhou todos os vídeos, volta lá, recapitula. Deus te abençoe.